Me conta aí como tá em crise, Domênico. Me fala aí. Olha, a sensação. Vocês mais do que ninguém sabem, tanto você... O Palmeiras foi vergonhoso, parecia que tá jogando com criança, foi brutal a diferença. Mas tem... O Flamengo é tão grande que a provocação que a gente faz é: por que não o Flamengo ser clube-mãe de uma série de outros clubes pelo mundo, formando o seu grupo transnacional? Vamos colocar aqui na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Voltamos pro Campeonato Brasileiro, hein, gente? Essa semana teve aí as oitavas da primeira... o jogo de ida da Copa do Brasil e agora volta o Campeonato Brasileiro com o Flamengo de Vene Casagrande, líder do campeonato com 40 pontos. O meu Fogão em segundo lugar com 40 pontos também. E o Palmeiras com 36 pontos. Nossa, eu tô sem dormir. Tô sem dormir. Por quê? Problemas lá que tá dando no Palmeiras. Ah, é? Pô, eu tô chateada. Invasão de torcida. Jogando mal. Fora Abel. Fora Abel. Inclusive, eu já falei várias vezes nesse programa, esse cara tem que ser demitido pra ontem. Não é um bom treinador? Não é, né, Ele gente? quase não ganhou nada. Não ganhou nada. O que ele ganhou no Brasil? Nada. Tudo na vida tem um ciclo. O time dele tem mental fraco. Mental fraco. Tudo eles, né? Eu acho que tem que, ó, pro bem do Palmeiras, Já tá hein? na hora. Eu tô preocupada com o Palmeiras, Big Boys. E o Fortaleza fechando esse G4 com 36 pontos. Então vamos lá. O Palmeiras... Fala do time que vai virar o jogo. Vai, sim. Vamos virar essa porra. Vai ser 3-0. Olha o mano segurando o riso da tua cara aí, ô trouxa. Então você vai ver. Você vai ver. Me cobra. 3-0. Você vai ver. Vocês falaram que foram beneficiados contra o Flamengo ou não? Como é que é o negócio, mano? Ontem vocês falaram que foram beneficiados contra o Flamengo ou não? Do Veiga, que era pra ser expulso? Sim. Falamos, lógico. Ó, Mano, já falamos tudo. tudo. Quem não descobriu, viu, Domênico? Quem foi que abriu o portão pros caras entrar? Quem disse o seguinte, que não foi ninguém que abriu, que eles invadiram. Arrombaram o portão e falaram entraram. com o responsável do CT, né? Então estão querendo saber se realmente foi isso, né? Que pode entrar até a polícia nesse caso, porque eles chamaram a polícia. Ela tava lá, né, Motinha? Não, a polícia foi lá. E aí quer saber exatamente o que aconteceu. Eles invadiram, foram convidados. Foi facilitado. Precisa investigar isso aí. Então, vai continuar uma investigação para saber quem são os responsáveis, né? Se abriram o portão pros caras ou os caras invadiram mesmo. Sim. Né? A princípio diz que eles invadiram, Sim. que ninguém abriu, teve um acordo para eles entrarem e conversar com os caras, nem nada, né? E dentro do Palmeiras tá aquele clima assim, porque o que diz que foi a questão toda, que eles falaram mais mal do Abel do que do Palmeiras e da diretoria, dos jogadores. Então, que a cobrança é maior em cima. Então, querem blindar o Abel. Eu não acho. Eu já falei que ontem, o Dodô também, não acho que seria o momento para isso e nem a invasão. Eu acho que tem outras formas de você poder, né, como outros clubes pedem. Mas enfim, eu acho que merece uma crítica pelo que aconteceu no jogo do Flamengo, sim, como a gente comentou aqui ontem, falou um programa inteiro, né? O Palmeiras foi vergonhoso, parecia que tá jogando com criança, foi brutal a diferença, mas também acho que não é pra tanto ainda, né? Então, vamos ver agora que tem jogo. Vai pegar Muito depender do Estevão, e quando ele não joga, o Palmeiras não vai bem, né? Porque é o principal atacante também, né? O principal atacante, os outros lá não fazem gol, cara. Você pega aí Seu Bento, o Palmeiras teve aí, dos últimos 5 jogos, ele teve uma vitória no meio aí, né? Teve o Botafogo, perdeu, Cruzeiro 2-0, perdeu depois Fluminense, Vitória e Flamengo. Nossa. As derrotas do Palmeiras, seu Bento, todas as derrotas, o Palmeiras não conseguiu fazer um gol. Nossa senhora. Sim. Não, gol. O problema Me conta aí como tá em crise, Domênico. Me fala aí. Olha, a sensação. Vocês mais do que ninguém sabem, tanto vocês quanto São Paulo, que estava próximo disso, né? Agora não. Isso acontece. Eu acho que tem que ser verificado de novo, seu Bento, o que é que está acontecendo. Não é normal. Não é normal os caras pararem de jogar. Eu até entendo que você tenha uma deficiência técnica para você tentar fazer o gol. Caso do Rony, a gente já sabe isso, né? É um cara muito... um cara que forçado, se doa pelo time, né? É esforçado demais, corre e tal. Mas na hora falta, de fazer né? o gol... Dodô, né? O Maurício também é um cara que gosta de jogar mais pro centralizado, caindo um pouco pro lado, então tá tendo essa dificuldade aí. Então ele tem aí até esse mês agora para acertar o time e tentar
não chegar em setembro só com o Campeonato Brasileiro. Eu, assim, o Domênio pode falar, mas com o Flamengo aqui vai ser um negócio que vai ser complicado. Leila Pereira está desaparecida no momento de crise. Leila Pereira está desaparecida no momento de turbulência. Aí se chegar a semana que vem, o Palmeiras virar e vencer o Flamengo e se classificar, aí você coloca nas redes sociais. Estão mais calmos agora? Não é assim que você faz? Não é sempre essa resposta que você dá pro torcedor mais crítico, pro torcedor mais ácido? Então agora, agora tem a personalidade e a firmeza? Você não é uma pessoa de posicionamento? Não é? Então agora aparece, mostra a cara. Ainda tem torcedor que passa pano. Tem torcedor que passa pano, tem torcedor que acha bonito. E aqueles colunistas puxa-sacos, que todo mundo sabe de quais eu estou falando, agora eles não aparecem com a matéria dedicada a Leila, né? Agora é colocar o Abel na fogueira, agora é colocar a torcida organizada na fogueira, agora é colocar o torcedor na fogueira, os jogadores na fogueira, é colocar todo mundo na fogueira, só que agora exclui-se, protege-se a presidente do Palmeiras, sendo que tem responsabilidade nisso também. Ah, Neto, mas a presidente não entra em campo e não joga bola assim, mas ela planeja, ela contrata. E ela só deixou pra reforçar o Palmeiras no ano de eleição. Eu já vim aqui, já até falei isso. As contratações que o Palmeiras tá fazendo estão sendo boas. Só que tá vindo tudo em ano de eleição. Por que não contratou antes? Por que reforços que chegam no meio de uma temporada e a gente sabe como que é o calendário brasileiro? O Abel, ele tá perdido. Ele não sabe como organizar o time. Fica muito claro que o time não tem entrosamento, o time não tem sintonia, o time não tem fluidez e ele não sabe como organizar essas peças, dispor essas peças para buscar o máximo de seu rendimento, porque ele não conhece uma parte dos jogadores. Não estranhe, pessoal, se esse ano a gente não ganhar nada. Não estranhe se esse ano a gente não ganhar nada. Porque a mesma coincidência que cerca as contratações repentinas do Palmeiras é aquelas que cercam também a possibilidade do Palmeiras não ganhar nada esse ano. É isso. Se não bastasse aí todo o enredo, o Palmeiras agora vai ter um palco montado no dia de jogo do Flamengo. É isso mesmo. Nossa capacidade vai estar reduzida. Isso vai permitir com que o Palmeiras tenha menos torcedores em campo. Em termos de jogo, não influencia nada. Na verdade, o Palmeiras já conseguiu grandes jogos com esse palco instalado lá. Mas é uma coisa que impede os torcedores e aquele mais humilde, porque é o setor mais barato que acaba sendo prejudicado. Parece que até nisso o estádio foi projetado, né? Para sempre o setor mais barato ser o mais prejudicado. Então, até nisso, o Palmeiras elitizou, gourmetizou sua torcida. Até nisso. O setor mais barato, que geralmente é o setor ali crítico, é o setor daqueles caras que não estão preocupados com conforto e sim querem assistir o jogo e sim querem apoiar o time, ele vai estar inacessível por causa da presença do palco. Não gostaria que isso acontecesse. Eu acho que o Palmeiras tinha que organizar alguma coisa para evitar com que isso acontecesse e que nós tivéssemos a nossa casa devidamente cheia. Mas, pelo visto, quando a gente usa a palavra nossa, ela não é empregada de uma maneira muito correta. Porque todas as vezes é essa palhaçada do Show e da W Torre, que ainda deve milhões pro Palmeiras, serem colocados como ponto de prioridade frente a jogos importantíssimos quanto esse. E isso não é só um ataque à instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso é fruto de contratos mal amarrados, mal lidos que aconteceram ali atrás também. E isso também prejudica muito o seu torcedor mais humilde, que teria a oportunidade de estar indo lá. Mas para que as classes baixas, né? A gente pode abrir mão das classes sociais mais baixas, afinal, vamos manter os torcedores de selfies no estádio, porque é eles que batem palmas com as derrotas acontecendo. E não me interpretem mal, eu não tô querendo dizer que torcedor que tem condição social melhor
Não cobra, ele cobra também. Mas vocês entenderam o conceito de gourmetização do estádio e de elitização que tá acontecendo nos estádios brasileiros como um todo, tá? Não é só no estádio do Palmeiras, não. É que o Palmeiras agora, ele tem uma condição de atrair um público torcedor e elevar o seu ticket médio lá em cima. Mas isso é uma baita palhaçada. E eu falo pra vocês, o estádio do Flamengo aí, ó, que vai sair, a torcida do Flamengo pega no pé da gestão do Flamengo, tá? Pra colocar uma área popular, mas uma área que seja popular com qualidade. Não essa palhaçada que o Palmeiras faz, não. Coloca Gol Norte mais barata e aí vai lá e enfia um palco e fala assim, ai, não podemos ter Gol Norte nesse jogo porque vai ter show. Aqui pra vocês o show de vocês. Enquanto isso devem milhões lá. É outra palhaçada também que tá acontecendo aí. Não, mas essa palhaçada já se arrasta por muito tempo, né? E aí, ó, parece que a presidente vai passando o pano pra isso. Vem, critica, mas passa o pano por trás das cortinas. Não dá pra entender muito bem, porque o Palmeiras recebe alguns adiantamentos, mas nunca o dinheiro de forma integral e completa. Vai entender. Eu já não entendo mais nada, galera, na moral, sério. O negócio já começa a entrar, sabe? Os nossos aspectos emocionais, a gente já perde um pouco, às vezes, a capacidade de fazer uma reflexão coerente, mas imparcial sobre o assunto. Mas, enfim. Essa semana eu vou falar pra vocês, viu? Essa semana tá foda. Mas vamos lá, pessoal. Esse embate aí, né, do Flamengo e do Palmeiras aconteceu e a gente acabou perdendo um pouco o fio da meada dos bastidores do futebol, que é onde a gente gosta de falar também. E assim, eu acho uma coisa que aconteceu aqui, ó, lá no Flamengo, numa entrevista do presidente Rodolfo Landim, logo após o arremate do terreno pro estádio. Inclusive já saiu no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial de hoje, lá do município do Rio de Janeiro, o arremate do terreno pelo Flamengo, tá? Do terreno do gasômetro, tudo se confirmando. Inclusive, aquele advogado, lembra o advogado que tentou boicotar o processo, que queria suspender o leilão? Ele foi mandado embora. Ele tinha um cargo comissionado no governo do estado do Rio de Janeiro e ele foi mandado embora lá pelo Cláudio Castro. É esse o nome do governador, não é? Cláudio Castro, eu acho que é isso. Ele foi mandado embora, inclusive a exoneração dele saiu até em Diário Oficial, com a justificativa de que por ele ser uma pessoa e ocupar um cargo público, ele não poderia sair ali da alçada dele. Então, quando ele fez esse, entre aspas, ataque à instituição, tentando suspender um leilão, ele foi contra aquilo que ele tá lá, digamos que para fazer. Enfim, vocês entenderam, né? Ele fugiu das competências técnicas dele, então ele acabou sendo exonerado por esse motivo. É aquilo, quem tem olho grande, às vezes se dá mal. O olho grande, meu amigo, o olho grande tem duas consequências. Ou tu vai se dar muito bem, ou tu vai se dar muito mal. E aí, cabe você decidir arriscar. Eu falei aqui no vídeo anterior que ele estava boicotando a própria equipe e que ele tinha que tomar cuidado com isso. Então tá aí as consequências. O cargo dele era um cargo de confiança política. Então, ó, exoneração de cargos de confiança é muito simples e a gente sabe que tem critérios políticos bem, ó, ácidos ali em cima. Então ele caiu fora. O Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista após esse leilão e ele falou o seguinte, olha só. Grupos europeus capitalizados começam com grandes equipes europeias e saem comprando participações em diversos clubes espalhados pelo mundo. Ele está falando uma referência lá, por exemplo, ao Grupo City, que é dono inclusive do Bahia, aqui do Brasil agora. Então ele está falando sobre esse avanço dos clubes europeus, né, desses grupos europeus. O Flamengo é tão grande que a provocação que a gente faz é: por que não o Flamengo ser clube-mãe de uma série de outros clubes pelo mundo, formando o seu grupo transnacional? É o que eu falei. Pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. Se outros puderam, por que a gente não pode? É esse o recado que deixo para as pessoas, disse Rodolfo Landim no arremate do terreno do gasômetro na Prefeitura do Rio de Janeiro. O Leixões atravessa uma grave crise financeira e com a porcentagem de aquisição do Flamengo seria superior a 50%, a depender, claro, da aprovação em conselho do Clube Carioca. O Flamengo seria sócio majoritário e teria poder de decisão no Clube de Portugal. Então, assim, ô Neto, o que você acha disso daí? Cara, é ambicioso. É projeto ambicioso, não é um projeto fácil,
Porque, querendo ou não, você tem que trabalhar em paralelo. E aí você precisa ter um corpo administrativo para você poder trabalhar em paralelo. Porque o que acontece? O Grupo City, você tem lá o Grupo City, que são, né, os caras que fazem toda a gestão da parte, desde parte financeira, de autorizações, de marketing, enfim, tudo. E aí você tem paralelamente a isso as diretorias e as gestões de cada clube. E você organizar tudo isso em grande escala, em potencial mundial, mano, tu precisa de uma estrutura organizacional absurda. É só você pegar como exemplo qualquer empresa aí multinacional, para você ver a complexidade e a burocracia que são qualquer decisão que você quer tomar. Trabalhava na cervejaria aqui, que era uma cervejaria mundial, e, mano, para trazer uma geladeira, olha a coisa besta, mano, trazer uma geladeira para uma área de açougue de um mercado, cara, era um Deus nos acuda. Pô, Neto, mas o que é uma geladeira para uma empresa tão grande, né, mundial? Sendo que a geladeira vai beneficiar a saída de bebidas geladas das áreas ali, principalmente de frios, né, dos mercados. Então, mas era um Deus nos acuda, mano. E aí quando você olhava para empresas menores, empresas regionais, era muito fácil. Os caras iam lá com uma pampa, com uma saveiro, pegava o freezer e levava lá no mercado e colocava. A gente tinha que dar uma volta, mano. Tinha que ter autorização da segurança do trabalho. Tinha que ter autorização ali de pessoal de logística e transporte. Tinha que ter autorização dos gerentes das marcas. Tinha que ter autorização do gerente nacional de não sei o quê. Era um Deus nos acuda para fazer uma coisa pequenininha. Que no regional, praticamente o próprio supervisor dirigindo a pampa descarregava a geladeira lá e já tava lá no mesmo dia. E às vezes a gente levava mais de um mês para instalar uma geladeira, mano. Então, era um processo desanimador. Por quê? Porque a empresa é muito grande, é cheio de burocracias, de normas, de protocolos que tem que ser seguido, porque não pode virar festa, né? Senão daqui a pouco tem gente desviando geladeira para a área de lazer da sua casa. É uma parada que, infelizmente, tá suscetível a acontecer. Então, eles vão fazendo essas amarras. E isso vai amarrando todo o processo. Então, isso daqui é uma coisa muito difícil de fazer. Falando assim sobre isso, poxa, lindo, maravilhoso, bonito. Mas eu nem sei se todo torcedor flamenguista vai achar legal isso daqui. Porque isso pode tirar, assim, um pouco de foco estrutural da equipe principal. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer porque é um processo muito ambicioso. Que o Flamengo quer ser ali um grupo gigante e enorme. Vai movimentar muito dinheiro? Vai movimentar muito dinheiro. Vai se tornar mundialmente conhecido. Mas isso não pode estragar, em paralelo, o planejamento esportivo Flamengo. Uma coisa é você adquirir uma parte de um clube para você melhorar suas transações. Outra coisa é você fazer todo esse arcabouço aqui, todo esse movimento. É outra história. E tem fala do nosso presidente Rodolfo Landim sendo cirúrgico na situação da renovação de Gabigol. Landim foi questionado por um grupo flamenguista num restaurante como estava encaminhado a negociação de Gabigol, de renovação de contrato. Landim disse que ele entende que Gabigol é ídolo do Flamengo, entende a importância dele para alguns títulos nessas últimas temporadas, mas ele disse que não vai tratar nada por emoção, e sim com razão. Aqui o Landim deu aula de gestão e ele segue dizendo que em 2023 eles tentaram negociar essa renovação com o Gabigol, mas por conta do seu péssimo desempenho, eles recuaram nessa negociação. Claro que o Landim não vai falar aqui sobre a questão do antidoping. Eu não sei se isso prejudicaria a gestão do clube, mas a gente sabe que a verdade é que o Gabigol não renovou seu contrato porque ele ficou agarrado nessa questão do antidoping, né? Até hoje, nada foi concluído e não se sabe se ele vai ser punido de verdade ou não. Basicamente, foi muito por culpa do Gabigol mesmo que não aconteceu essa renovação de contrato. E aí o Landim deu essa declaração aqui. O problema é que a responsabilidade é minha e eu vou lá assinar um contrato com o Gabigol de 5 anos, com ele tendo um desempenho muito inferior ao que ele teve nos primeiros anos de Flamengo. Nessa hora eu sei que a gente mexe com o lado da idolatria do jogador. O torcedor às vezes fica irado, mas não é ele que faz as contas do clube.
Não é ele que tem que pagar o salário no fim do ano. Sei que isso gera um desgaste muito grande para o administrador, mas cara, sinto muito. Eu não estou sentado naquela cadeira para tomar decisão em cima de gratidão que tenho por ninguém, disse Landim, que foi aplaudido pelos presentes. Cirúrgico. Gestor tem que ser assim mesmo. Nada por emoção, nada por gratidão. É na base da meritocracia. Fez por onde, vai receber por isso. E o Gabigol teve o seu desempenho aí nos últimos anos muito prejudicado. É verdade que tem demonstrado vontade, tem entrado um pouco melhor nos jogos, mas tem que mostrar muita coisa ainda e ainda tem um lado do antidoping para resolver, para quem sabe pensar em uma renovação de contrato, que por sinal o Flamengo fez a proposta, só que não da forma com que Gabigol queria. A proposta mais recente do Flamengo foi de 1 ano de contrato por 50% de aumento no seu salário, valor muito bom, por sinal, mas o Gabigol rejeitou. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para SBT Esporte Rio, para o canal do Opina Porco e para o canal do Energia 97. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição e você vai ser direcionado para os canais. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo de qualidade e informação atualizada. Não esquece de deixar o seu like para dar uma moral para a galera. E se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.